Olá, pessoal! Vamos agora estudar a segunda semana de Fundamentos da Administração. Nessa segunda semana, a gente vai conhecer as principais correntes filosóficas, realmente quem fez mais diferença na evolução da administração. Então, a gente vai ter o estudo da teoria proposta por Taylor, por Fayol e por Elton May, ok? Então, vamos lá. Frederick Taylor nasceu na Pensilvânia em 1856. Bom, filho de advogado, era uma pessoa que poderia realmente ter seguido a carreira do pai, inclusive até passou na faculdade de Direito, mas resolveu ser um trabalhador manual. Taylor era um cara diferente. Entre 1878 e 1890, ele trabalhou na Mid Valley Steel. Era uma usina siderúrgica lá dos Estados Unidos, da Pensilvânia. Lá na Mid Valley Steel, Taylor iniciou a sua carreira. Realmente, ele começou como operário e saiu de lá como chefe, saiu de lá como engenheiro-chefe. Uma pessoa realmente de objetivos. Durante esse período, ele não fez direito e resolveu fazer engenharia. Estudou à noite e em 1883 ele obteve o título de mestre em engenharia. Muito mais importante do que o título de mestre em engenharia foram as observações que o Taylor fez lá na empresa que ele trabalhou. Ele passou a observar o que acontecia na empresa e criar o que a gente chamou de teoria da administração científica. Lembra que eu disse semana passada para vocês que teoria administrativa é o que você traz da realidade de uma empresa para a ciência, para o conhecimento científico? Então, foi isso que ele trouxe, foi isso que ele fez. Ele lançou um livro em 1903 que chama Administração de Oficinas. O que ele relatava nesse livro? Relatava tudo o que acontecia na empresa e tudo o que ele fez para modificar a empresa com o objetivo de aumentar a eficiência da empresa através das tarefas dos operários. Então, durante esses 12 anos de trabalho, ele começou a observar algumas coisas, alguns problemas na empresa. Quais problemas? Primeira coisa, pessoal, falta de clareza na divisão de responsabilidades, falta de saber realmente o que é da base de cada um, o que o operário tem que fazer, o que o outro operário tem que fazer, o que um supervisor, o que um gestor tem que fazer, até onde começa a responsabilidade de quem está à frente, até onde termina a do outro. Pouco incentivo para a melhoria de desempenho. Ele começou a observar que lá ninguém era muito incentivado, não. Na verdade, você tinha a sua tarefa, mas você não tinha um incentivo para fazer aquela tarefa de uma forma melhor. Outra coisa que ele observou é que algumas pessoas não cumpriam as tarefas. Era como se cada operário, alguns fizessem, digamos que corpo mole. Vai receber no final do mês, às vezes faz corpo mole para não cumprir a tarefa. Afinal de contas, continuava recebendo da mesma maneira. Outra coisa é que os gestores, eles tinham decisões baseadas em palpites. Acho que é assim, acho que deveria fazer isso, e ia tomando decisão baseada em palpite, baseado na sua intuição. Aquela história de, sempre foi feito assim, sempre foi feito, acho que isso vai dar certo. Outro problema era uma falta de integração entre os departamentos. Sabe quando o financeiro fala assim, o problema é de compras, e compras fala assim, o problema é da produção? Mais ou menos isso, uma falta de integração entre os departamentos, uma falta de aptidão de alguns trabalhadores. Está aqui para ganhar dinheiro, não gosta do que faz, não tem muita aptidão para aquela tarefa. E conflitos sobre produtividade. Um falava que tinha que produzir isso, outro falava que só conseguia produzir aquilo. E esses conflitos começaram a acontecer. Agora imagina todos esses problemas. Esses problemas não nos parecem coisas de antigamente, mas eram. Já eram coisas da época da Revolução Industrial, quando surgiram as empresas industriais. Imagina só, quando surgiram as empresas industriais, como que os funcionários, os trabalhadores eram recrutados? Vai saber, né? A verdade é que a gente não sabe. E a verdade é que a gente tem certeza que também não tinham tantas ferramentas assim. Lembra que eu disse que as práticas administrativas naquela época eram rudimentares? Então, na verdade, os funcionários, eles começavam a trabalhar, eles não tinham tanta instrução, eles não tinham realmente um conhecimento muito específico de cada tarefa. Então, esses funcionários que estavam trabalhando lá nas empresas industriais, às vezes eles não estavam realmente com um objetivo muito claro, com a tarefa muito clara. E com base nisso, a gente passou a primeira fase da administração científica.
Qual que foi a primeira fase? Depois que Taylor se formou, que ele já era engenheiro, ele com base em todos aqueles 12 anos de observação, ele começou a fazer o seguinte, olha, vamos traçar uma forma de organizar melhor, porque eu acho que se organizar melhor essas empresas, eu vou conseguir eficiência através da tarefa que cada operário faz. Então, essa primeira fase, ele tentou atacar o problema de quê? O problema do salário. Porque para ele, o salário era o problema maior daquela empresa. Por que um problema maior? Porque a gente tinha duas formas de remunerar o trabalhador. A primeira forma era por dia. Por dia ele recebia um salário fixo e esse salário fixo por dia independia de quanto ele produziu. Então, às vezes, ele tinha uma produção baixa, porque ele não tinha nenhum incentivo para produzir mais, já que se ele produzisse mais, ele iria ganhar o mesmo salário. Uma outra forma de remunerá-lo seria por peça, ou seja, uma remuneração por produção. Então, se a produção aumentasse, se você vai ganhar por peça, você, digamos, trabalha mais. Só que se a produção aumentasse muito, sabe o que os empregadores faziam? O que os chefes industriais faziam? Eles diminuíam o valor por peça. Agora, me diz uma coisa. Ou você vai produzir mais, e se você produz mais, você deveria ganhar mais. Se o preço unitário que você vai receber cair, você passa a também não produzir mais. Então, para Taylor, o maior problema era o problema do salário. Então, para dar foco no problema do salário, o que Taylor fez? Ele começou a estudar o tempo, um estudo sistemático do tempo. Qual tempo? O tempo de produção. O que ele colocou? Ele colocou o objetivo de descobrir a velocidade máxima para a execução de cada tarefa. Qual que seria o tempo que um trabalhador conseguiria produzir aquela peça, aquela unidade, da melhor maneira possível? Porque a partir daquilo, ele iria encontrar qual que seria a produção ideal. Então, com esse estudo sistemático, ele conseguiu definir tempos padrão. O que é essa definição de tempo padrão? Olha, se cada peça de um carro demora tantos minutos, um carro vai ser produzido em tantas horas. Então, ele definiu o tempo padrão para aquela produção. Com base nisso, ele definiu o sistema de administração por tarefa, em que ele tinha tempo, seleção de trabalhadores e o pagamento de incentivos. Então, imagine o seguinte, agora ele não vai contratar qualquer um mais não. Ele vai contratar o trabalhador que quer trabalhar com aquela tarefa e que este trabalhador vai ter um tempo ideal para produzir. Com base naquele tempo ideal, se ele produzir mais, ele vai ser remunerado por incentivo, que é o que ele pensou como a melhor maneira de resolver o problema dos salários, ok? Depois a gente tem a segunda fase da administração científica. Essa segunda fase da administração científica, ele vai ampliar esse escopo. Ele não vai mais só mexer com a tarefa, mas sim ele vai expandir isso para a administração da empresa toda. Essa expansão, ela vai contemplar o quê? Os métodos de trabalho. Então, não somente ele vai tratar da produtividade, da forma com que aquilo está sendo feito, a eficiência do tempo, mas ele vai tratar dos métodos de trabalho. Qual que é a melhor maneira para fazer cada coisa? E aí, ele passa a ter uma distinção em homem médio e homem de primeira classe. E é engraçado pensar em homem médio e homem de primeira classe. É como se ele tratasse o seguinte, médio é aquele que vai chegar e vai trabalhar, somente. Ele vai produzir o que é o tempo ideal. O homem de primeira classe é o homem motivado, aquele que vai chegar e vai trabalhar acima da média. Será que a gente ainda tem esse conceito? Claro que a gente tem esse conceito. A verdade é que hoje em dia só homens de primeira classe são de sucesso no trabalho, não é verdade? Assim como na escola, em todas as coisas que a gente faz. O nosso objetivo sempre é estar acima da média. Deixar de ser mediano é ter motivação para ser o melhor. Então, isso, há muito tempo atrás, na segunda fase da administração científica, Taylor já conseguiu perceber que nós tínhamos pessoas médias, homens, trabalhadores médios e homens de primeira classe, que eram os naturalmente motivados. Depois ele definiu os princípios da administração do trabalho. Esses princípios da administração do trabalho, eles estão sempre pautados no seguinte. Primeiro,
você precisa selecionar e treinar pessoal. Não existe você pegar um trabalhador e ele ser ótimo para a sua empresa. A necessidade, claro, está em selecionar o trabalhador correto e treinar esse pessoal também para trabalhar corretamente. Salários altos e custos baixos de produção. O que significa isso, pessoal? Eu posso ter um salário alto, esse meu salário alto ele vai me ajudar, que eu vou ter um empregado motivado, ele vai receber um salário digno, e eu posso ter um custo baixo de produção. O que é um custo baixo de produção? É um custo sem perdas, é um produto que eu compro e que ele é utilizado da melhor maneira, feito rápido. A eficiência do tempo, ela gera um custo baixo de produção. E se o meu trabalhador contribui com eficiência de tempo, eu posso remunerar ele mais, eu posso investir mais dinheiro no salário se ele não gastar tanto tempo assim na produção. E vou conseguir ter uma produção efetiva tanto quanto se eu tivesse um funcionário recebendo menos, porém produzindo menos também. O terceiro princípio da administração do trabalho é a identificação da melhor maneira de executar a tarefa. É o estudo do método, qual que é a melhor maneira para eu fazer isso, como que isso realmente vai dar certo. E o quarto é a cooperação entre trabalhadores e administradores. Tudo está parecendo um pouco real para a gente, não tá, pessoal? Não parece teoria antiga, não é verdade? Esse é o objetivo, é que vocês entendam que a administração científica não é uma coisa do passado, é uma necessidade que a gente ainda tem, é uma forma de conhecimento que a gente ainda precisa aplicar em todas as empresas, ok? Bom, a terceira fase da administração científica, ele criou os objetivos da administração científica. Qual que é o objetivo da administração científica? Qual que é o objetivo da administração enquanto ciência? A administração enquanto ciência, ela tem objetivos traçados há muito tempo atrás. Primeiro objetivo, substituir o método empírico pela ciência em cada elemento de trabalho. O que é isso, pessoal? Não vamos fazer as coisas por intuição, vamos fazer as coisas por ciência. Qual que é o método correto, segundo a ciência, e não o método empírico? Empírico não quer dizer que está incorreto, quer dizer que é um conhecimento do dia a dia que foi sendo aplicado. Mas, cientificamente, ele pode até mesmo ser melhorado. O outro objetivo é usar a ciência para selecionar, para treinar, para desenvolver o trabalhador. Usar dos conceitos da administração científica para melhorar cada vez mais o seu funcionário, o seu trabalhador. Outro objetivo é cooperar com os trabalhos que são executados na fábrica para que eles sejam executados dentro da base da ciência. Porque não adianta eu criar um método científico para fazer alguma coisa e que aqueles trabalhadores que estão executando continuem executando ele de forma empírica. Não adianta eu, por exemplo, criar uma maneira correta de trocar uma lâmpada e eles ainda assim trocarem lâmpada como viram os pais ou os avós trocando. Então, a intenção é cooperar com eles para que eles entendam que a ciência é uma maneira ideal de fazer. Outro objetivo é implantar e manter uma divisão igualitária de trabalho. O que é essa divisão igualitária de trabalho de responsabilidade, pessoal? É tentar manter com que o trabalhador ele tenha as tarefas e as responsabilidades dele de acordo com o salário e de acordo com o cargo que ele tem. Se uma pessoa tem um cargo superior, um cargo hierarquicamente maior, ela deve ter responsabilidades maiores para evitar que as pessoas fiquem sobrecarregadas, ok? Bom, a administração científica, ela foi amplamente aplicada na produção em massa e nas linhas de montagem. Ela foi principalmente aplicada na produção de produtos que não tivessem grandes diferenças, em produtos que fossem geralmente iguais em grande quantidade. Já ouviu falar que Ford disse que todo mundo pode ter um Ford, desde que ele seja preto? Mais ou menos isso. Uma linha de grande quantidade de produtos semelhantes. Então, Henry Ford é realmente uma das pessoas que mais aplicou os conceitos da administração científica. E a gente pode ver isso, por exemplo, no filme Tempos Modernos, que é uma sugestão para que vocês assistam, que tentam entender realmente o que acontecia naquela época. É um filme muito interessante que retrata bem essa fase da nossa história. Ok?
Se a gente tinha nos Estados Unidos Taylor desenvolvendo a administração científica, logo depois a gente teve um outro desenvolvimento histórico na Europa com o francês Henri Fayol, a teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração foi desenvolvida por ele através de quê? O trabalho dele também. É interessante pensar isso, porque todo mundo pensa que quem desenvolveu uma teoria era apenas um pesquisador. Não. Uma teoria ela é desenvolvida com base no conhecimento que você vê, com aquilo que você realmente convive e depois você faz conhecimento. Então, mais uma vez, a gente tinha um trabalhador. Henri Fayol, ele era um engenheiro, trabalhou numa metalúrgica durante muito tempo. E ele se aposentou nessa metalúrgica aos 77 anos. Olha só, aos 77 anos, ele deixou essa empresa muito bem sucedida. Por muito tempo, antes mesmo dele ser gerente, dele ser diretor dessa empresa, a empresa passou por situações de dificuldade. E ele conseguiu desenvolver técnicas e formas da empresa ter um sucesso financeiro. A partir dessas técnicas que ele aplicou na empresa, é que ele construiu o que a gente chama de teoria clássica, ok? Segundo Fayol, a teoria clássica tem 5 funções. Essas 5 funções são planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Isso é aplicável a todo tipo de empresa. Não somente as empresas industriais, não somente as empresas comerciais, mas a qualquer organização. Onde há organização, numa família, numa igreja, numa sociedade política, onde há organização, é necessário que haja planejamento, organização e controle. Essa é a proposta inicial de Fayol. Ao considerar essa empresa como um sistema racional, ao considerar que todas as empresas, todas as organizações, todas as vezes que a gente une esforços através de um mesmo objetivo, um sistema racional de regras e de autoridade, ele cria também a função dos gerentes, a função de coordenar e controlar as atividades. Então, Fayol trouxe para a gente o seguinte, se você vai organizar alguma coisa, você precisa seguir 5 funções, desde o planejamento até o controle. Se você está seguindo essas 5 funções, você precisa ter alguém à frente, você precisa ter uma liderança, precisa ter um gerente. E essa liderança, ela tem que ter autoridade, ela tem que ter hierarquia. E a partir daí, a gente começa a estudar o que ele chama de estrutura, cargo, atividade, função. Uma forma de a empresa se dividir. Então, ele tem a empresa com as divisões, com a função comercial, financeira, administração, segurança, contabilidade, a função técnica, a função da produção. Então, antes disso, a gente tinha que as empresas elas não estavam muito bem separadas as funções dela. E ele fala que de todas as funções de uma empresa, a mais importante é a de administrar, que vai se dividir em planejamento, organização, comando, coordenação e controle. A partir daí, pessoal, Fayol criou os princípios de administração da teoria clássica, os princípios de administração de Fayol. Esses 14 princípios, eles são amplamente estudados e difundidos dentro da administração, porque eles fazem toda a diferença no que a gente chama de realmente administrar de uma forma correta. Qual que é o primeiro princípio? Dividir o trabalho. Não é todo mundo para fazer tudo. O trabalho tem que ser dividido e dividido de uma forma correta. Cada um faz uma parte e no todo a gente consegue alcançar um objetivo. O segundo objetivo é autoridade e responsabilidade. Cada um faz um trabalho, alguém comanda esse trabalho. Essa pessoa que comanda, ela tem autoridade e ela tem responsabilidade. Autoridade, ela remete a ter responsabilidade. Quando você tem autoridade para mandar, autoridade para delegar uma função, você tem responsabilidade pelos efeitos daquilo também. O nosso terceiro princípio é a disciplina, a organização, o respeito às normas. O quarto é a unidade de comando, o quinto é a unidade de direção. O que é unidade de comando e unidade de direção? É realmente o que a gente chama de liderança de equipe. O que realmente comanda? O que realmente vai direcionar aquela empresa? O que realmente vai traçar o melhor caminho para chegar ao objetivo? E a gente tem o interesse geral como um princípio da administração de Fayol. O que é o interesse geral?
todas as pessoas precisam saber qual que é o objetivo e precisam se interessar por ele. O interesse não tem que ser apenas da direção, mas sim de todos aqueles que estão envolvidos no processo de fazer a empresa acontecer. Ou seja, todos os trabalhadores têm que ter um interesse geral pelo objetivo da empresa. O 7º princípio é a remuneração, uma remuneração adequada, porque quando uma remuneração é inadequada, segundo o Fayol, não há uma produção adequada. E se não há uma produção adequada, o objetivo da empresa não se concretiza, que é realmente obter lucro. O 8º é a centralização, que é a centralização de todas aquelas decisões que são tomadas, a centralização de realmente as decisões mais importantes serem tomadas pela direção, por quem tem essa autoridade e essa responsabilidade. O nosso 9º princípio é a cadeia hierárquica, é definir qual é a hierarquia, quem obedece a quem se reporta a quem. A ordem na empresa, que é a forma com que a empresa vai ser organizada, com que a empresa realmente vai ser tratada para que isso aconteça da melhor maneira. E a equidade, que é que todos sejam tratados de uma forma igualitária, sempre mantendo a relação da melhor maneira possível. A estabilidade pessoal já era vista por Fayol como uma coisa improdutiva. A estabilidade é quando você não tem uma equipe que fixa na empresa por muito tempo. Hoje em dia a gente chama isso de turnover alto, quando você tem funcionários que têm uma rotatividade alta. Outra coisa é a iniciativa e o espírito de equipe. Iniciativa e espírito de equipe também são princípios da administração, segundo Fayol. É necessário que você tenha uma equipe sempre junta e que você tenha sempre pessoas com iniciativa para que os objetivos da administração sejam alcançados, ok? E, finalmente, a 3ª teoria que impactou a evolução da administração, que é a teoria das relações humanas. Elton Maio colocou em xeque a teoria clássica e a teoria da administração científica, porque ele disse que não eram só as tarefas, muito menos só a estrutura. Ele precisava dar um foco nas pessoas. Então, a experiência de Hawthorne, ela trouxe uma forma de humanizar. Por que isso, gente? Porque essa experiência, ela tinha o objetivo de verificar a correlação entre iluminação dos postos de trabalho e produtividade. Na verdade, era o seguinte, eles queriam verificar, se estiver mais iluminado, vai trabalhar melhor? Vai produzir mais? Porque era esse o objetivo. Mas, na verdade, o que acabou descobrindo foi somente isso. A experiência de Hawthorne, ela trouxe para a gente que o nível de produção, ele não é fruto da iluminação, ele é fruto da integração social, da forma com que aquelas pessoas, com que aquela equipe de trabalho está integrada. Ele é fruto também das condições físicas e fisiológicas, de tudo aquilo que você está preparado, de tudo que é oferecido no seu posto de trabalho, e não somente a luz. Outra coisa é que o comportamento do indivíduo se apoia totalmente no grupo. Na verdade, o indivíduo, enquanto está trabalhando, ele não tem uma característica própria. Ele tem uma característica do grupo. Ele vai falar, vai responder e vai ter atitudes que são aceitas pelo grupo. Por que isso, pessoal? Porque a gente tem o que a gente chama de sanções e recompensas sociais. Não são somente aqueles benefícios que o empregador dá ao empregado, mas ele tem também toda aquela interação, todo aquele aceite ou não proposto pelo grupo, aquelas sanções sociais, que é o padrão de comportamento que o grupo descreve. Outra coisa, existem os grupos informais. Além de todos aqueles grupos formais já estudados, existem os grupos informais e que realmente fazem muito mais diferença. Que esses aspectos emocionais e as atitudes dos funcionários, eles vão afetar todo o trabalho, toda a produção. O aspecto emocional de um trabalhador vai afetar toda a produção de um grupo. Então, pessoal, a teoria das relações humanas trouxe para a gente o quê? Que muito mais importante que a remuneração que um empregado recebe, que o salário que ele recebe, é que ele tenha uma relação humana ideal, que ele se sinta bem, que ele se sinta pessoa, que ele se sinta gente naquele grupo, ok? E aí, a partir disso, eu te pergunto, o que é administrar? Administrar é simplesmente trabalhar por meio das pessoas, conviver com aquelas pessoas, com aquelas tarefas, com a estrutura, de forma que você realize os objetivos, tanto da organização
quanto das pessoas. Esta é a função de administrar.